Bom dia, paz do Senhor a todos. Estamos em mais um vídeo de estudo da verdade, da vida e da origem de toda a criação feita por Deus e todos os ensinamentos vindos da boca do próprio Deus que é revelado nas Escrituras Sagradas, que junto com a verdadeira ciência, com a arqueologia e com a história antiga da humanidade, tudo isso junto forma uma coluna e um conjunto da verdade, da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso último vídeo de estudo da verdade, da vida e a origem de toda a criação feita por Deus, vivenciamos o período patriarcal. Começamos com a chamada de Abraão por Deus. Abraão é o primeiro patriarca e depois de sua morte, Isaque, seu filho, assumiu. Por um fruto de milagre, Abraão teve Isaque, seu filho. E ele assumiu o sistema patriarcal. E hoje nós estamos a um ponto de Isaque passar esse sistema patriarcal para o seu filho Jacó, que é o personagem que estamos estudando agora. E vimos no último estudo o desabafo incrível de Jacó com seu tio Labão. E a gota d'água para que Jacó fizesse esse desabafo, depois de tantas perseguições e enganos de Labão, seu tio, contra ele, foi exatamente o fato de Labão encurralar Jacó e o acusar de ter roubado seus bonecos de barro, imagem de escultura, deuses falsos, feito por ele mesmo, que ele dizia que eram deuses, e assim entrar na tenda de todos ali, inclusive na de Jacó, para tentar procurar esses bonecos de barro. É verdade que Raquel, esposa de Jacó, tinha roubado esses bonecos de seu pai, com raiva dele, do seu pai. Mas Jacó não sabia, era inocente, por isso não aguentou mais e desabafou contra Labão, seu tio, logo após ele não ter encontrado os bonecos de barro. E ele desabou da seguinte forma, dizendo: "Qual o meu pecado contra ti, Labão? Que tão furiosamente tem me perseguido? Olhasse e colocasse a mão para procurar em todas as minhas coisas e em todas as minhas tendas como se eu fosse um ladrão. Então coloca aqui a prova do meu roubo. Coloca aqui agora na frente dos teus irmãos o produto do meu roubo. Se você o achou, se não, vou falar uma coisa na frente de todos os teus irmãos. Eu te servi 20 anos. Tuas ovelhas, tuas cabras nunca perderam um filhote. E que quando nasciam, não comi sequer um carneiro do teu rebanho. E quando uma ovelha era despedaçada e morta por algum animal selvagem, eu trazia o corpo dela para te mostrar que eu não roubei. E quando uma era roubada de dia, eu pagava com outra à noite. Quando uma era roubada à noite, eu pagava com outra do meu rebanho também. Porque tu exigias isto. Também de dia me consumiu o calor do sol, e à noite a geada e o frio era imenso, intenso, e muitas vezes até perdi meu sono, fugia de mim, cuidando do teu rebanho, e eu não podia nem dormir. Eu tenho estado 20 longos anos te servindo, mas sempre fui honesto e correto contigo. 14 anos te servi pelas tuas 2 filhas, que agora são minhas esposas, e 6 anos te servi pelo teu rebanho. E nesse período de 6 anos foi quando tu fosse mais desonesto comigo, porque mudaste o meu salário 10 vezes para tentar me enganar. E se não fora o Deus de Abraão que estivesse ao meu lado, tu teria me enganado até hoje. E ainda mais, tu teria me mandado embora para minha casa sem nada em minhas mãos, completamente vazio e sem nada. Mas Deus atendeu a minha aflição e o trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem. Está lembrado no sonho de noite que tu tiveste, mostrando que és tu que está errado. Então, depois desse discurso excepcional de Jacó, Labão, agora mais quieto, baixou a bola e respondeu a ele: "Estas filhas são minhas, os filhos delas são meus, e este rebanho também é meu, e tudo que tu vê aqui, Jacó, é meu. E o que farei hoje para as minhas filhas e aos filhos que nasceram dela? Vou entregar tudo a ti. Então, venha até aqui, Jacó, e façamos uma aliança entre mim e ti, e tudo isso passarei para você como testemunho entre mim e ti, e te deixarei em paz, e ir para a casa do teu pai Isaque, em Canaã." Mas, irmãos, esta resposta de Labão é do homem que é errado, perdeu, mas não quer, não tem humildade, não quer soltar as rédeas. Ele insiste em alguma coisa ter para ele. Não se engane, irmãos.
Labão sabia que não tinha era nada mais ali, que tudo aquilo era de Jacó, que o próprio Deus lhe deu. Mas o orgulho do homem não tem limites. Por isso ele faz essa pose toda de que está dando tudo a Jacó. Mentira, tudo já era de Jacó. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Os homens vão se enganando e sendo enganados, irmãos. Mas Jacó não está nem aí para essa pose de Labão, não. Contanto que Labão procure seu lugar, e Jacó, na hora que escutou este acordo de Labão, para lhe dar tudo, pegou logo uma pedra, fez logo uma coluna para selar o acordo. Quero lá saber se o que você está dando não é seu, se você está mentindo. Vamos mais discutir não, vamos fazer uma coisa, vamos acertar logo as coisas, você sabe que tudo é meu mesmo, pronto. E pediu a todos os irmãos de Labão para pegarem pedras e juntar-se ali, bem no meio. E assim eles comeram ali, fizeram o acordo, não é? Passou tudo para Jacó, que já era de Jacó mesmo. Jacó deixou passar, né? Isso é ser inteligente, isso é ser um servo de Deus. Acalmou a situação, pronto. E deram até o nome daquele lugar, Galaerde, que na verdade é Mispá. Nós vamos falar muito de Mispá, onde ficou a tenda da congregação, né? Lá na terra de Israel. Nós vamos muito falar disso aí. Porque eles dois fizeram o seguinte juramento. Labão dizendo a Jacó, que o Senhor Deus olhe entre mim e ti, já que vamos ficar separados e eu não vou poder ver o que acontece com minhas filhas e meus netos, mas o Senhor Deus será o que vai julgar no meu lugar. Se você por acaso fazer minhas filhas sofrerem, tomando mulheres aí da terra de Canaã para onde você está indo, e assim desprezar minhas filhas, ninguém estará conosco. Então Deus será testemunha entre nós. Aqui está, Jacó, o montão de pedras e a coluna que levantamos entre mim e ti. Que esse montão seja testemunha e a coluna seja testemunha que não passarei daqui para ir atrás de você mais. A não ser que você descumpra a nossa aliança. Assim eu passarei deste território apenas para te fazer mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de teu pai Isaque, julgue entre nós. Então Jacó levantou sua voz e jurou fazer tudo aquilo que estava naquele juramento, né? Pelo Deus de Abraão, o Deus de Naor e o Deus de Isaque, seu pai. Pelo Deus dos céus ele jurou. E ali mesmo ofereceu Jacó um sacrifício ao Senhor por tudo que ele tinha feito por ele. E agradeceu a Deus por tudo. Depois Labão abençoou suas filhas, seus netos e foi embora. O resumo, irmãos, é o seguinte. Depois de ouvir verdades diretamente na cara ditas por Jacó, Labão aprende que não adianta mais artimanhas. Na frente de seus irmãos e na frente de Jacó, acabou-se, a ficha caiu. Não tem mais que estar enrolando não. Porque o único errado ali era ele mesmo. E que se Labão não deixar Jacó seguir nas regras de Deus, quem vai sofrer as consequências e morrer é ele. O próprio Labão. Porque nesse período em que estamos, irmãos, o período patriarcal, quem ficar na frente daqueles que estão tentando cumprir as regras de Deus acaba sempre na sepultura. Mas isso era naquele tempo. Nós temos o tempo de hoje. Não é dessa forma não. Fulano chega para você e diz, fulano está te fazendo sofrer, homem de Deus. O Senhor disse que vai abrir a sepultura dele e ele vai cair. Isso é mentira. Isso é profeta de Baal, não é de Deus não. Deus não faz isso mais não, irmão. Isso era no tempo que era lei. Tá entendendo? Nós estamos no tempo da graça. Tem que separar os tempos para não estar fazendo as coisas erradas, pensando que está fazendo para Deus e está fazendo para o diabo. Negócio de que Deus vai abrir a sepultura e fulano morrer por causa de você, pode tirar seu cavalinho da chuva que isso não vai acontecer não. Se fulano morrer é porque alguma coisa ele fez e as consequências chegou para ele. Mas não foi por causa de você não. Deus não mata ninguém não, irmão. E nesse tempo da lei, quando isso acontecia com alguém que ia ferir um servo de Deus, Deus permitia, o diabo atacava e matava. Deus não faz morte, Deus não faz doença, qualquer tipo de mal, irmão, tire da sua mente que Deus faz. Deus permite, é diferente. Quando Deus permite é porque já é em último caso. Ele é muito amoroso, ele é muito misericordioso. Deus não é um Deus irado lá no céu que está castigando todo mundo que está errando, não. Isso é mentira do diabo. Todos os que dizem isso são mentirosos e filhos do diabo. Todos que chamam o nosso Deus de irado, fazendo Deus é justo, justa justiça e mata aqueles que fizeram mal, é mentira do diabo. Foi o diabo que criou isso em torno de Deus. Isso é do diabo. Matar, destruir é do diabo. Deus é misericórdia, irmão, até o fim, até o último suspiro que você der. Você pode ser ruim como for, mas até o seu último suspiro, Deus
quer exercer misericórdia, porque isso é a natureza dele, de amor, de ser amoroso, de levantar, de erguer, nunca derrubar. Isso é dos homens. Homem ruim faz isso e querem transformar Deus num Deus irado, que está matando todo mundo. Ele vai passar a mão na cabeça? Não. Amar não quer dizer que vai passar a mão na cabeça, não. Amar é aconselhar. Por quê? Porque o homem tem autoridade para decidir o que ele quer. Então Deus amorosamente aconselha. Agora, se não ouvir o conselho de Deus, você está auto se destruindo. Não precisa de eu matar ninguém, não. A pessoa mesmo é que se mata. Então Deus é amoroso e misericordioso. Coloque sempre isso na sua mente. Nunca pense que o seu Deus é um Deus que possa fazer algo de mal, seja o mais pequeno possível. Nunca pense. As misericórdias do Senhor são dos da terra até o céu. Calcule se você consegue. Da terra até o céu. Veja se você consegue chegar no final. Nunca. É impossível chegar no final. Então é impossível Deus fazer qualquer mal. Fato. Mas agora nós estamos no tempo patriarcal. Não é o período da igreja, não. Por isso as regras de Deus são outras. E Labão escuta o próprio Deus através de um sonho. Labão, agora é a sentença. Que ele tem que nem tocar em Jacó. Escuta que Deus não tem negócio com que Deus tem negócio com Jacó. Porque somente Jacó é quem serve unicamente e segue as regras de Deus. Deus deixa claro também. Serve a Deus, não é como Labão não, que serve a Deus e serve ao mundo. Fica em cima do muro. Não, Deus não tem negócio não com gente assim não. Naquele tempo, irmão, tempo ainda, período da consciência, período do tempo patriarcal, certo? Não é no nosso tempo hoje não. Não pense que o que nós estamos estudando é para hoje. É para só tirar ensino daquele tempo. Ensino. O que foi escrito foi para o nosso ensino. Para que através das escrituras tenhamos esperança. O que é essa esperança? É saber que o nosso Deus é muito misericordioso. Isso é o que temos que aprender. E não que Deus vai lhe lançar para o inferno. Quem vai para o inferno é os homens que escolheram ir para o inferno. Não é Deus que está mandando ninguém para o inferno não. Certo? Quem vai para o céu é os homens que escolheram ir para o céu. Só que eles seguiram as regras de Deus. Está entendendo? A decisão é sempre do homem, irmão. Ou serve exclusivamente a Deus, ou fique com o mundo, com a religião, com os poderes, mentira. Exatamente como Jesus Cristo ensinou, dizendo: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e amar ou o mundo, ou as riquezas. Tem que escolher. Escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, versículos 24. Depois disso, Labão deixa Jacó seguir seu caminho e retorna para a sua terra, Arã, junto com seus irmãos. E Jacó prossegue seu caminho em direção a Canaã, terra onde mora seu pai Isaque com seu irmão Esaú, que é a terra prometida por Deus a Abraão. E a partir de agora, irmãos, as coisas ficam de uma beleza estupenda e magnífica. Podemos dizer, vale a pena acompanhar os passos desses patriarcas chamados de Israel, chamado de Jacó, que depois passará a se chamar de Israel. Vamos ter tanta coisa pela frente e aprender muito com a maneira com que Deus se relacionou com este homem. Se foi magnífica a maneira que Deus usou com Abraão, se foi arrebatador a maneira que ele usou com Isaque, agora a maneira que Deus usa com Jacó é fora do limite, irmão. É tanta produção de fé, esperança, porque o caminho para a vida de da vinda do verdadeiro Salvador dos homens está se desenrolando, graças a Deus. E Moisés, como sempre, nos conta a trajetória do patriarca Israel de forma magistral, como ele sempre fez em seus escritos. Então vamos ao que Moisés diz. E ele começa assim: Jacó segue seu caminho de volta para Canaã com suas riquezas, suas 2 esposas, seus 11 filhos, homem e uma filha, uma verdadeira dádiva de Deus. Jacó, há 20 anos atrás, tinha saído de Canaã, onde morava com seu pai Isaque, e sua mãe Rebeca e seu irmão gêmeo Esaú, sem completamente nada no bolso, sem riqueza, sem bem materiais, completamente sozinho e fugido. Em sua fuga, ameaçado de morte pelo seu próprio irmão Esaú, a quem tinha enganado. Mas
ao mesmo tempo, estava rico espiritualmente, com a confirmação de receber a promessa da bênção de Deus dadas a seu avô, Abraão. Essa confirmação foi dada pelo próprio Deus em um sonho que Jacó teve, antes de sair do território de Canaã, indo em direção a Padã Arã, em busca de uma nova noiva, que teria que ser da sua própria família para se casar. E Jacó podia não ter nada materialmente falando, mas espiritualmente ele estava rico diante de Deus. E agora, este mesmo Jacó retorna de novo para a terra de Canaã, para o local de sua morada, com seu pai Isaque, sua mãe Isabel e seu irmão Esaú. Ele retorna desta vez, além da promessa da bênção espiritual de Deus, ele agora retorna de forma diferente, cheio de riquezas de bens materiais como rebanhos, servos, servas, e ainda continua com a bênção de Deus. Mas nesse retorno para sua casa, Jacó irá passar por uns momentos mais delicados de sua vida, que é o reencontro com seu irmão Esaú. Jacó agora é confirmado detentor da promessa e bênção de Deus passada de pai para filho. E como tal, ele precisa fazer por onde ter esse título. Precisa de algo muito forte em sua vida, algo que sinalize a mudança radical na sua vida. Agora, para aquela vida que ele tinha antes ali em Canaã, enganando seu irmão, algo também para lhe dar forças que levante sua moral diante de todos, principalmente do seu irmão Esaú, que queria sua morte. E Deus não decepciona, irmãos. Deus maravilhosamente envia anjos ao encontro de Jacó, junto com sua comitiva. E por que Jacó está aflitíssimo com toda aquela situação? Preocupado com o que irá dizer a Esaú, seu irmão. Irmãos, e quando Jacó vê os anjos do Senhor falar com tanta alegria e felicidade, se sente mais forte, sabendo a presença de Deus que está com ele. Ele, ao avistar os anjos chegando, ele diz logo: este é o exército de Deus, agora sim tenho forças para enfrentar Esaú. E chamou aquele lugar que encontrou com os anjos de Maanaim. Maanaim no hebraico, irmão, significa dois campos, ou campo de combate. É um lugar próximo a Jaboque. A sua localização exata é muito difícil de ser estimada, pois a Bíblia não dá detalhes, mas a maioria dos estudiosos dizem que ele fica a 10 milhas a leste do Rio Jordão. Está localizado a 9 milhas a mais da montanha do Rio Jordão. Manaim é uma região de Jabes Gileade. Jabes Gileade é um território de uma das tribos de Israel, mais tarde, quando formar. Então Jacó, agora mais fortalecido por Deus, manda mensageiros para falar com seu irmão Esaú, que já está com muitos filhos e formando já uma tribo com seus filhos. Está estabelecido na montanha de Seir, num território que se chama Edom, ou povo edomita, o mais popularmente conhecido como vermelhos, porque o próprio Esaú era ruivo, como nós estudamos há tempos atrás. E seus descendentes foram na mesma cor, ruiva e avermelhada que ele. E as montanhas de Seir tinham um barro muito avermelhado também. E o próprio guisado que Jacó fez a Esaú e trocou pelo direito de primogenitura também era avermelhado, segundo os estudiosos. Esaú já está com um povo bem desenvolvido em termos numéricos. E com muito cuidado, Jacó disse assim para o mensageiro, que ele vá mandar informar a seu irmão o retorno dele. Jacó diz para ele dizer assim ao seu irmão Esaú: Jacó, o teu irmão Esaú, como peregrino, morou com teu tio Labão, lá em Padã Arã, e ficou lá até os dias de hoje. Ele conseguiu uma família com duas mulheres, filhas do teu tio Labão, e 11 filhos e uma filha. Também ele tem agora bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. E agora está anunciando a ti que és o Senhor aqui, irmão mais velho dele, para que tu se agrade dele em seu retorno. Os mensageiros de Jacó, irmãos, retornam rápido, porque a comitiva já estava perto do território de Seir, que pertencia a Jacó, por onde Jacó devia passar antes de chegar em Canaã, no local onde moravam seus pais, Isaque e Rebeca. E os mensageiros retornam dizendo a Jacó: encontramos teu irmão Esaú, meu senhor Jacó, e falamos tudo o que você ordenou. E ele está vindo te encontrar com 400 homens com ele.
ordenou, e ele está vindo a te encontrar com 400 homens. Quando Jacó escutar isso, irmãos, passou na sua cabeça tudo o que ele tinha feito com seu irmão. E como Esaú ficou irado quando Jacó saiu de lá fugido e querendo matar ele. E pensou Jacó, dessa vez ele vem para me matar, e a todos que estão comigo. Temeu e se angustiou, mas não se desesperou. Jacó põe a sua confiança em Deus e tratou logo de armar um plano, e o seu plano foi assim. Ele dividiu toda a sua caravana em 2 grupos, colocou na frente o primeiro grupo, os bens materiais, ovelhas, vacas, camelos e toda a riqueza que ele possuía. E no segundo grupo, o bando, mais atrás, ele deixou o povo que com ele estava, que são seus filhos, suas esposas, servos e servas, porque Jacó disse consigo mesmo: se Esaú ver o primeiro grupo e destruir e matar a todos com as suas espadas e com a espada de seus homens, então dará tempo de nós, aqui no segundo grupo, fugir. Depois de fazer todos os seus preparativos, a parte que cabia a ele, agora Jacó levanta sua cabeça aos céus e em oração diz ao Senhor, seu Deus. Diz assim: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, o Senhor me disse: volta para a tua terra, para a tua família, e eu te farei muito bem. Pois bem, meu Senhor Deus, eu sou muito menor do que todas as benfeitorias e fidelidades que tu fizesse comigo, porque com apenas um cajado, eu saí de lá de Canaã para aqui, para vir para Padã Arã, e agora estou retornando com 2 grupos de bandos, riquezas, glórias e poder, e tudo isso eu devo a ti, Senhor. Então me socorre, ó meu Deus, livra-me, ó meu Deus, do meu irmão Esaú, eu te peço, porque tenho muito medo que ele chegue aqui e me mate na frente dos meus filhos, e mate minhas esposas e meus filhos também, porque tu és o Deus do meu socorro, porque foste tu, Deus, que fizeste. Certamente eu te farei muito bem, Jacó. Foi tu mesmo que disseste: eu te farei muito bem, Jacó, e a tua descendência será como a areia do mar, pela multidão que não se pode contar. E toda aquela noite, irmãos, ali acampados, o patriarca Jacó passou ali meditando com Deus, falando com ele. E quando foi pela manhã, ao se levantar, Jacó teve a ideia de mandar na frente também um presente para seu irmão Esaú. Ele mandou 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas de leite com crias, um total de 60 camelos. Ele mandou 40 vacas e 10 bezerros. Mandou também 20 jumentas, 10 jumentos, e disse Jacó aos mensageiros que iriam levar seus presentes, para eles dizerem a Esaú assim: vão levar esses meus presentes a meu irmão Esaú? E vão todos juntos? Não vão todos juntos não. Primeiro vai um grupo, entrega o presente. Depois vai o outro, entrega o presente. E depois o outro, entrega o presente. E todos vocês dirão a mesma coisa quando chegarem na frente de Esaú, meu irmão, quando ele perguntar: quem és? E de quem é essa riqueza que levas? E depois vocês responderem: é seu servo Jacó, teu irmão. Esse é o presente que ele envia para ti, e nós também somos teus servos. E assim Jacó deu ordens para que todos dê presente e falassem a Esaú. E Jacó ainda disse no final: todos eles dissessem a Esaú: e o teu servo Jacó, teu irmão, vem atrás de nós para te saudar. Com isso, irmãos, Jacó esperava aplacar a ira de Esaú, de pouco em pouco, a cada presente entregue, para que quando ele estivesse de frente de Esaú, Esaú já não estaria com tanto ódio dele. E rapidamente Jacó manda as caravanas de presente na frente, e ele e o segundo grupo passa a noite ali, no famoso Val de Jaboque. E os presentes vão lá na frente. E os 2 se acamparam ali no Val de Jaboque. E de manhã ele pega suas 2 esposas, seus filhos, coloca nos camelos, pega suas servas, seus servos, e passou o Val de Jaboque com tudo aquilo que ele tinha. Porém Jacó ficou ali só, do outro lado do Val de Jaboque, meditando com Deus em intensa luta de oração, pedindo misericórdia e socorro a Deus, para que tudo que ele preparou de certo dê certo, todo aquele plano que ele teve dê certo. Chegou o momento, irmãos, da grande transformação completa de Jacó para Israel. Depois da travessia do Val de Jaboque, não tinha mais como voltar atrás. Como dizem muitos, a sorte estava lançada.
Era agora ou nunca. Por isso a dedicação de luta de Jacó com Deus em oração é tremenda. Os pedidos de socorro e proteção aumentam. E é nesta hora que misteriosamente aparece o homem na verdade, que é o anjo do Senhor. E Jacó, já em batalha espiritual de oração, entra em luta com o anjo do Senhor o dia inteiro até anoitecer de novo. E quando a luz do dia já estava desaparecendo, a noite chegando, e o homem vendo que não conseguia parar Jacó, pois ele estava decidido a lutar até a morte. O homem, ou o anjo do Senhor, tocou na juntura da coxa de Jacó, e Jacó ficou inclinado, mancando, sem poder lutar. Mas não soltou o homem, não soltou o anjo. E o homem disse a Jacó: me deixe ir, porque o dia está acabando e a noite está chegando. Mas Jacó respondeu: eu não te deixarei enquanto tu não me abençoares. E o homem pergunta a Jacó: qual o teu nome? E Jacó responde: eu sou Jacó. Então o homem responde, o anjo do Senhor responde: a partir de hoje tu não se chamarás mais Jacó, mas serás chamado de Israel, porque como um verdadeiro príncipe tu lutaste com Deus e também com os homens, e prevalecestes. Esse, irmãos, foi o checkmate de Deus para Jacó. Somente assim Jacó soltou o anjo, e Jacó ficou de boca aberta com aquilo que o anjo lhe disse. Porque só quem pode mudar nome era Deus. A admiração de Jacó também foi quando ele disse que Jacó tinha lutado com Deus, insistido atrás da sua bênção. Por isso prevaleceu. Então Jacó, vendo que não eram simples homens ali, ou uns simples anjos, pergunta a ele assim: qual o teu nome? E o homem responde: por que tu perguntas pelo meu nome, se tu já tens sentido quem sou e o que sou? Porque sabes que meu nome é maravilhosíssimo. E na mesma hora o anjo do Senhor abençoou Jacó. E Jacó, que agora já não é mais Jacó, mas agora é Israel, todo maravilhado junto na presença do próprio Deus, chamou aquele lugar de Peniel. Porque Jacó dizia consigo mesmo: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva, e eu não morri. E assim foi aquela noite para Israel, em completo estado de êxtase. E já pela manhã, o sol já saindo de manhã, ele saiu ali pela região de Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso, até hoje, os filhos de Israel, os chamados judeus, não comem um nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa do animal, porque o anjo tocou a juntura da coxa de Jacó, ou Israel, bem no nervo encolhido. Bem, irmãos, coisas e acontecimentos fantásticos na vida de uma pessoa que quer ter uma interatividade com Deus. Deus não quer ser, de forma alguma, o Deus que fica lá em cima e você aqui orando a vida toda a Ele. Não, irmãos. Deus quer ter mais intimidade com você. Esse contato entre pai e filho, Deus quer ter essa relação com você. Deus quer lhe socorrer. Deus quer lhe ajudar. Mas muito mais, Deus quer ter contato com você. Isso é importante demais para Ele. Ele não é uma imagem de escultura ali parada, um pedaço de pau ou boneco para você ficar assim falando com Ele e nada de resposta, ou se responde através de outra pessoa. Ok? Não, irmãos. Deus é vivo, irmão, e amigo. Muito mais vivo do que eu e você possa imaginar. Muito mais vivo do que você e eu pensa. Do que eu e você juntos. E nós realmente só viveremos uma vida plena quando tivermos esse contato com Ele, amizade, conversa, comunhão. Eu sei que eu e você achamos isso difícil por causa das nossas imperfeições, porque não podemos ver Ele com nossos olhos. Mas feche seus olhos e veja Ele dentro de você, no seu coração, na sua mente, dominando sua vontade e seus desejos. É dessa maneira que você terá Deus guiando todo o seu ser e não querendo ver Ele com os olhos. Porque no dia que você ver Deus, você será destruído no ar, irmãos. Porque esse nosso corpo não tem estrutura para olhar para Deus e ficar vivo. Nosso corpo é muito fraco. Apenas no arrebatamento da igreja receberemos um corpo glorioso que nos dará condições de estar diante de Deus e não ser fulminado pela glória e resplendor dele. Resumo, irmãos. Coloquem seus corações com esse estudo. Nós vimos Deus de uma maneira linda e fantástica, mudando o nome de Jacó, que quer dizer enganador, suplantador, mentiroso, enrolão, para o nome Israel, que quer dizer homem que luta com Deus, ou homem que vê a Deus. Israel tem origem no hebraico Israel. Seu significado, ele luta com Deus.
resulta da junção dos dois elementos, Sara, que significa ele luta, e El, que quer dizer Deus. Israel fica maravilhado e honrado demais com esse novo nome. E ele só pode ver Deus através da teofania, ou seja, o anjo do Senhor em forma humana. Por isso que Jacó não foi destruído. Ele viu o Senhor, ele viu o anjo do Senhor, mas em forma humana. Certo? Porque se Deus aparecer na forma dele, tudo é fulminado. Porque a glória dele é muito grande. Agora, quando recebermos os corpos gloriosos, estaremos diante de Deus, poderemos ver ele, porque o nosso corpo dá condições para isso. Corpo glorioso, igual ao de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou. E cada vez mais aprendemos a ter amizade e comunhão com esse Deus maravilhoso. Israel fica tão feliz. E agora nada impede seu encontro com seu irmão Esaú. Agora sim, o Senhor Jeová vai na frente, ele nada teme. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículos 1 até o 32. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém.